Paz do Senhor Jesus a todos. Bom, eu estou passando aqui para contar algo que aconteceu comigo, algo que eu ainda não acredito que aconteceu, mas aconteceu. Desculpa, minha voz tá um pouco nervosa, mas aconteceu, eu tenho que aceitar que aconteceu. E eu não contei isso para ninguém, porque eu penso comigo, ninguém vai acreditar nisso. Outro dia, eu, ontem mesmo eu me lembro, né, e volto naquele momento, mas eu guardo comigo, dentro de mim. Mas outro dia o Espírito Santo me fez lembrar disso tão fortemente, e eu perguntei para ele se ele estava querendo era que eu contasse. E naquela hora, eu senti o fogo do Espírito Santo tão forte me queimando. E eu entendi. E eu quero contar. Foi uma experiência no sonho. Enquanto eu dormia, de repente eu me vi num lugar. Eu tenho dificuldade de falar, porque foi muito difícil. Muito difícil, apesar de eu não ver tudo, né? Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Ai, meu Deus. Eu estava num lugar, um ambiente, em que eu ouvia ruídos, eu ouvia sons que me fazia saber que alguém estava naquele lugar sendo torturado. Alguém estava sendo duramente torturado naquele lugar. Só que essa pessoa, ela não falava nada, ela apenas, eu podia quase ver, eu sentia tão nitidamente. Meu Deus, não dá, é difícil de explicar, mas eu sentia tão nitidamente eu sentia até, eu ouvia também os movimentos, o som, não sei explicar, o movimento de alguém que fazia muita força e batia em alguém, batia. Muita força e eu não via, eu sabia que tinha duas pessoas ali, uma estava violentando a outra, torturando a outra. E eu ficava angustiada porque eu não podia olhar, não podia ver, mas eu sabia que alguém estava sendo torturado e eu não podia fazer nada. E eu via que no ar, eu via os ares, no ar voava coisas, voava, tipo, eu não sabia ainda o que era, mas hoje eu sei que era, só podia ser partes do corpo, né, que voava, ou tipo peles, não sei. Quando batia, voava coisas, tipo, como se fossem farelos de alguma coisa voando pelos ares. As batidas eram muito violentas, muito fortes. E cada vez que batia, voava pelos ares coisas, assim como eu falei. E eu fui ficando desesperada com aquilo, mas eu não podia olhar para o lado. Mas a força, a violência, eu podia sentir o esforço que o torturador fazia para bater. Era muita maldade, Mas essa pessoa não sabe se não dava um jeito, não falava nada, não falava um ai, não gritava, não falava nada, ficava calado mesmo. Ai, meu Deus. Desculpa, mas é muito difícil lembrar. Mas é difícil ainda falar. Eu ficava naquela, meu Deus, eu ficava o que tá acontecendo. Eu sabia o que tá acontecendo, mas não sabia
não sabia, não podia olhar pro lado. E eu acordo, de manhã eu acordo para ir pro trabalho, eu acordo, e aí eu fico, meu Deus, o que foi isso? E aí o Espírito Santo me fez saber que era o Senhor Jesus. Era o Senhor Jesus que estava ali. Meu Deus, o Senhor me levou no lugar onde, no momento que Jesus estava sendo torturado. E eu não queria acreditar, eu não queria aceitar. Eu não queria aceitar que era o Senhor Jesus. Foi muito difícil para mim aceitar. Foi muito difícil. Eu hoje não consigo. Eu não consigo pensar nisso. Mas ele sofreu. Deus quis mostrar o que ele passou por amor à minha alma, à tua alma. Quanto Jesus nos ama, nos amou e nos ama. Mas ele fez isso, ele passou por isso tudo por nós, meu Deus. Muito forte aquilo. O Pai, acho que ele é pior do que eu, inferno, meu Deus. Meu Deus, mas eu não queria contar, irmãos. Me desculpa. Me desculpa. Eu não consigo ficar no estado normal ao falar, ao lembrar disso. Meu Deus, muito forte, muito forte. No mundo espiritual as coisas são mais nítidas. Então a gente sente muito mais ainda, muito mais forte. Meu Deus, é só isso. Que Deus abençoe. Eu precisava falar isso. Deus abençoe em nome de Jesus.